Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que bem-aventurados sois aqueles que quando o seu Senhor vier os apanhar, fazendo não a própria vontade, mas daquele que disse, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua, ó Pai, porque assim lhe aprove. E a palavra diz mais ainda. O Pai disse, este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E bem-aventurados sois aqueles que negam a própria natureza humana e seguem segundo a natureza divina. Porque aquele que assim procede está cumprindo a lei de Cristo, aquele que nos ensina da perseverança, aonde a conduta que ele nos direciona é sempre em agradecer aquilo que ele fez por nós em primeiro lugar, aonde ele fez a expiação pela culpa dos pecados. Outrora estávamos sob maldição e ele é aquele que nos trouxe expiação pela culpa dos pecados e já não há intento, acusação contra os escolhidos, aqueles que perseveram dia após dia, segundo o Senhor nos sustém e nos fortalece. Bem-aventurados sois aqueles que seguem dia após dia na perseverança, não fazendo a vontade dos meros mortais e tampouco os agradando, porque a palavra diz, seja todo homem mentiroso. O Espírito é a verdade e a única forma de estar em verdade é sendo aperfeiçoado pelo seu Espírito e não se corromper segundo o padrão deste mundo. Não sejais influenciado pelos ímpios e tampouco assentei à mesa com os escarnecedores, à roda dos zombadores. Assim o Senhor nos ensina, aonde Jesus se retirava quando estava no meio deles, não havia comunhão, ele simplesmente os exortava e eles vinham com pedras na mão e Jesus dizia, por quais destas obras vós quereis me lapidar? E eles diziam, por nenhuma delas, mas por que tu, sendo simples homens, querendo passar por Deus, e porque curas ao sábado, aonde todo aquele que perseverar fazendo aquilo que ele disse, não é mister fazer o bem ao sábado, aquele que é o Senhor do sábado e todo aquele que é seu imitador e segue de segunda a domingo sem cessar na vigilância e na oração e perseverando e calando a ignorância dos insensatos, são aqueles que têm a fome e sede de justiça, que serão fartos. Aqueles que se alcançou está sempre satisfeito com o alimento espiritual, está sempre sendo cheio e compartilhando, e a fome e sede de justiça, aborrecendo o mal constantemente. Não se deis vencido pelo mal, mas antes aborrecei o mal pelo bem. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se tiver fome, dê-lhe o alimento espiritual para comer, embora tendo ouvido, eles não ouvem.
Se tiver sede, dê-lhe água para beber, aonde estão sempre com a língua ressequida, e por ser uma cisterna rachada que não retém a água, nunca serão saciados. Mas aquele que tem a fonte de água viva nunca mais terá sede, pelo contrário, é uma fonte a jorrar, e jorra aquilo que o coração está cheio. A verdade do qual foi possível de nos libertar e nos redimir de toda maledicência e perseverar na constância daquele que nos sustém. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, o grande eu sou, aquele que tudo posso naquele que me fortalece. Por isso perseverai, sejais firmes e constantes, segundo aquele que é do alto. Porque ele nos sustém e nos fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.